Fala, rapaziada! Hoje, sexta edição, sexto episódio do podcast Sem Padrão. Recebendo um grande amigo, um profissional consagrado em Presidente Prudente, grande como profissional e grande como cidadão. Hoje, com muito orgulho, recebendo esse grande convidado. Antes, quero pegar aqui as boas-vindas de Cid Júnior, que já é da casa, mas é sempre um prazer trabalhar contigo, Cid. Seja bem-vindo mais uma vez. Só se for da sua parte, porque trabalhar com você eu não aguento mais. Só uma formalidade, gente. Também não aguento mais olhar pra ele. Um abraço pra você, Thiago, pra todo mundo ligado no Sem Padrão. Uma satisfação a gente tá sempre por aqui com um entrevistado dessa magnitude, amigo. Esse é fera. Com certeza fera. Tem todo um conhecimento da área, gosta de esporte, já que esse programa, apesar de falar de tudo, foca, claro, no esporte. Dr. Rosas Júnior, cardiologista de Presidente Prudente, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua participação no Sem Padrão, doutor. Eu que agradeço você pelo convite, Thiago, Cid. É um prazer estar aqui e vamos no Sem Padrão. Vamos no Sem Padrão. Sem Padrão, todo mundo sabe, não tem pauta, não somos filhos da pauta, né, Cid? Não. Temos total liberdade para falar com o entrevistado, para falar com você que nos acompanha e em breve estaremos ao vivo, né? Estamos fazendo os primeiros episódios gravados e depois estaremos ao vivo com promoções, sorteios pra rapaziada. Eu tô esperando o chopp, que você prometeu desde a primeira edição, já tá na sexta. 10ª edição vai ter chopp, à vontade. Ô, gente, vamos prometer pra 100ª, porque aí nesse meio de não campo só não é possível. chopp, como eu quero trazer uns petiscos também, né? Ah, isso daí já virou lenda, virou, Matheus? Então o Matheus que tá ali, ó, todo Mas, mundo já prometo sabe. que isso aí vai mudar. O doutor pode assistir a primeira edição e a última que a gente fez, ele fala a mesma coisa. Não aguento Décimo mais. programa, até o 10º a gente vai ter um Comes e Bebes. Quero doutor. ver. Eu acho que o maior fator de risco que nós vamos conversar hoje é a obesidade. Ih, tô morto. Tá vendo? Tamo morto, né? Até porque esse ser humano aqui que fala conosco, ele fez a bariátrica e recuperou tudo. Não, veja bem, eu já venci na vida, venci uma Você bariátrica. venceu uma bariátrica, porque você Não é pra perdeu qualquer um. 40 quilos. Perdi 40 e engordei 40. Olha só, é um personagem também a Se ser tem- destacado pelo doutor. Se tem um tal de efeito sanfona, foi eu, hein? Com certeza, o efeito sanfona. E não parou de comer, né? Porque dizem que perde a fome. Não, né? Seu estômago... No começo eu tinha como reduzir o estômago, eu não conseguia comer, né? Mas aí com o tempo vai dilatando normalmente. Ele operou o estômago e esqueceu de operar a cabeça. Essa é a questão. Eu tô achando que o médico errou em mim, doutor. Ele colocou outro estômago em vez de cortar. Até Não porque essa é uma possível. questão importante. O doutor tem todo esse conhecimento médico e nós sabemos que muitas pessoas que fazem a bariátrica precisam de um acompanhamento psicológico. Porque muda totalmente o ritmo da pessoa, né? Sim, eu acho que fazer bariátrica às vezes é necessário mesmo. E é uma das formas de perder peso, que a obesidade é um dos maiores fatores de risco para a doença cardiocirculatória, né? E só que a indicação da cirurgia bariátrica não é do paciente, é de uma equipe multidisciplinar. E uma das coisas que precisa ser feita é a avaliação psicológica. Por quê? Porque a pessoa ela não é só emagrecer, a maior dificuldade é manter o peso. E manter o peso está muito relacionado com a parte psicológica. E eu passei por tudo isso daí. É legal o que o doutor tá falando, porque a gente passa por um nutrólogo, passa por um psicólogo, pelo gastro, né, até chegar à operação. Passei por tudo isso. Vou pedir meu dia de volta, acho que deu errado. Alô? Mas, Thiago... Você sabe o que o médico falou pra mim, doutor? Que eu estava na... Como que é? Eu estava na lista dele de insucesso. Eu falei, mas não precisa nem falar, isso daí eu já percebi. E o engraçado é que você ficou até mais bonito. Seu rosto afinou tudo e agora você voltou ao velho padrão de bonecão de Porque não moço. tem padrão, né? É sem padrão. Mas eu acredito que para melhorar isso, o tempo de análise da indicação tem que ser maior um pouquinho. Principalmente o tempo de análise psicológica. Por quê? Porque o comer está muito relacionado com emoção. Então, a indicação da cirurgia bariátrica está muito relacionado ao emocional. E tem outra questão, Cid. Você não pode praticar esporte, porque o Cid Não, só antes desse tem ponto... total a ver com o doutor, né? Antes desse ponto, é até legal que o doutor está dizendo. Muitas vezes, acho que realmente falta esse preparo, né? Porque, assim, o paciente que chega nesse ponto de necessidade bariátrica é o cara que já está no fim da curva, que ele não tem mais para onde correr. E aí eu vou dar um depoimento aqui que é muito legal para quem pensa em fazer, como o Dedê, que você conhece muito bem, meu primo, ele fez e eu falei isso para ele. Qual que é o grande problema? A gente opera achando assim, vou passar por tudo isso e não vou conseguir comer mesmo, então eu vou me dar bem, mas não é assim. Você vai se enganando. Esse é o grande problema do bariátrico mal feito
no sentido de Avaliação. de avaliação e no sentido também da própria pessoa. A bariátrica não mal feita pelo médico, mas mal feito pelo ser humano. No sentido, ele quer burlar. Agora eu não consigo. Eu comi, não consigo beber nada, mas daqui 5 minutos eu vou tomar um gole de refrigerante, que você não pode tomar, você toma. Aí o gás dilata de novo. Então tem todos esses detalhes. E eu queria fazer a primeira pergunta pro doutor. E depois eu queria que você citasse o teu caso. É isso aí mesmo. Porque em muitos casos o ser humano ele tem esse procedimento todo, ele sofre, mas ele vai pro esporte, ele acaba enganando, né, o cérebro. E no seu caso você não pode praticar esporte. Então nisso eu vou te defender, poxa. Não, e esse foi um dos grandes problemas que eu tive, não na bariátrica, mas depois dos meus 18 anos, né? Eu até corri muito risco de morte mesmo, porque eu treinava como goleiro, né? E o treino de goleiro é muito, mas é o pior treino que tem dentro do futebol, é o de goleiro. E eu fui depois detectado, logo depois da morte do Serginho do São Caetano e tudo mais, que as coisas começaram a ficar um pouco mais, não que não fosse sério, mas que ficou gritante para o mundo. Eu descobri que eu tinha miocardiopatia hipertrófica não obstrutiva. Foi a causa da morte dele. Foi a causa da morte dele. Rapaz. E aí, dali pra cá, nunca mais eu pude praticar esporte. A não ser uma caminhada leve, aquela coisa toda, né? Esse é um problema que muita gente passa, doutor. Eu sei que tem a questão hereditária, meu pai também tem. Se eu tiver filhos, muito provavelmente pode ser que aconteça, tomara que não, de ter também esse problema. Queria que o senhor pudesse discorrer sobre. É uma pergunta interessante, um pouco mais ampla. As doenças cardíacas, elas são genéticas ou são adquiridas, né? As doenças genéticas são inúmeras e várias delas que dá para você operar. E tem vários adultos com doenças genéticas que não sabem que tem a doença. Vários adultos com patologias congênitas, né? E tem as doenças adquiridas, né, que são as doenças causadas por infecções, problemas valvulares, problemas miocárdios, que é do músculo cardíaco, por alguma virose, por doença de Chagas. E tem as famosas, e a doença que mais mata no mundo, que é a doença vascular, né, que é a doença coronariana, né? Então, quando a gente vai avaliar o coração, a gente fala muito em fatores de risco, em doença circulatória, em aterosclerose, né, que é a causa do entupimento das artérias, que é uma doença inflamatória, e a obesidade, ela causa uma inflamação sistêmica, e a obesidade é uma causa de aterosclerose. Mas isso, Cid, é muito importante a sua colocação, por quê? Porque as pessoas não sabem que tem a doença e estão praticando esporte, sem diagnóstico nenhum. No caso do Serginho, do São Caetano, na época, ele sabia que tinha o problema. Ele foi contraindicado o esporte de alto rendimento para ele, mas ele optou em fazer... Conta e risco, vamos dizer assim. Por conta e risco. Hoje ninguém mais faz isso, porque a pessoa não vai deixar você jogar num time de futebol, mas o que aconteceu com ele? E a miocardiopatia hipertrófica é uma doença genética, mas as pessoas não têm consciência que tem a doença e vão praticar esporte. Aí que é o grande problema. Hoje já tem remédios para tratar, tem cirurgias para tratar, mas a pessoa que tem essa doença, ela provavelmente vai ter uma morte súbita. Mas, por exemplo, no caso do Cid, há tratamento, há algum tipo de cirurgia ou não tem jeito? Então, o Cid não tem jeito para tratar nada, né? Porque ele fez a bariátrica e não deu certo. Esse é um caso Esse é um caso perdido. Isso aqui é só esperar morrer, não tem mais jeito. Ô, doutor, até eu fiquei agora triste. Não, mas você sabe que é legal. Eu tenho até uma dúvida. Eu estou tentando lembrar o termo correto, mas eu não está vindo na minha cabeça. Aquele exame que você enfia pela veia para ver como estão os entupimentos da veia do coração, como chama? Cateterismo. Cateterismo. Eu estava tentando lembrar, eu lembrava como que fazia, mas não lembrava o nome. Essa é a única forma que tem para descobrir se o coração está com as veias parcialmente entupidas, enfim. Ou tem outra coisa? Tem uma ressonância, um negócio assim? Tem, Cid, tem sim.
Por exemplo, você, quando faz um cateterismo, você vê o quê? Você vê a anatomia da árvore coronariana, certo? Você vê a anatomia. E tem hoje a angiotomografia das artérias coronárias, que você faz um cateterismo, vamos dizer assim, por tomografia, que é um exame muito menos invasivo. O problema só é que você toma contraste, tem pessoas que são alérgicas a contrastes. Mas veja bem, quando a gente fala em doença circulatória do coração, a gente não pensa só em anatomia, a gente pensa em isquemia. O que é isquemia? Isquemia é a falta de circulação naquela região do entupimento. Então, existem outros exames que a gente faz antes do cateterismo ou da angiotomografia das artérias coronárias para ver se você tem uma falta de circulação no coração, para você ver se você tem uma veia entupida. Entendi. Entendeu? Por exemplo, uma esteira, que é um exame simples, é um exame barato. Hoje tem o ecocardiograma por estresse, entendeu? Tem a cintilografia, que é uma medicina nuclear. Então, tem outros exames que você vai fazer para ver se você tem esse entupimento, vamos dizer assim. Mas há alguma cirurgia ou é um problema que você carrega para o resto da vida, assim, só com remédio, para manter uma vida tranquila? Por exemplo, quando você fala em miocardiopatia hipertrófica, que é o músculo do septo do coração, ele engrossa, do músculo cardíaco, ele engrossa. Deixa eu ver se minha ignorância está correta. O coração, a veia aorta passa aqui. Esse músculo interrompe a veia aorta, é isso? Não. Na miocardiopatia hipertrófica não tem nada a ver com a artéria aorta. Nada a ver. Tá. É uma doença do músculo. Quando a gente fala em coronária e fala em aorta, nós estamos falando numa doença do vaso sanguíneo. Certo. E não do músculo. Perfeito. Entendeu? E aí tem as doenças das válvulas também, que são outras coisas. Então, a gente não pode achar que a morte súbita do paciente que tem uma miocardiopatia hipertrófica, que é uma doença do músculo, ela tem relação com infarto. Ela pode ter, sim, mas é uma doença do músculo e não uma doença da circulação do coração. Deixa eu... Está muito interessante para mim. Não, é porque tem aqui. Tudo a ver com você. Eu sabia que esse programa eu queria... Eu tô aqui fazendo um monte de perguntas, você me desculpa, mas é que agora me bate curiosidade. Me explique então, doutor, assim, a grosso modo. Por exemplo, o coração, ele é feito de músculo, certo? Perfeito. E o coração é feito de 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos. E eles são separados pelo septo, né? E esse septo, ele é feito de músculo, tá? E esse músculo, ele contrai. Ele, sístole, diástole, ele contrai. E para ele contrair, ele precisa do quê? De energia. Quem que leva a energia para o músculo do coração? As artérias coronárias. Que tipo de energia? Ela leva sangue, ela irriga o coração, certo? Então, ela leva nutrientes, oxigênio, proteínas, para o músculo poder bater, certo? Então, você está falando de um músculo que é separado pelas válvulas, que são nutridos pelas artérias. Perfeito. Quando você fala em doença arterial, que é o infarto, angina, essas coisas, é um problema do entupimento, falta de circulação no músculo. Quando você fala de miocardiopatia hipertrófica, o próprio nome diz, hipertrófica, aumenta o músculo. Quando aumenta o músculo, tem que aumentar a irrigação de sangue também. Então, às vezes, tem relação com as coronárias. Mas, no caso que você está me colocando, o músculo engrossa do coração. E aí, quando que leva o óbito? A quantidade de músculo é muito grande e ele entra em falta de circulação e entra em arritmia. Por isso que não pode ter arritmia. O que mata ele é a arritmia. Por isso que um desfibrilador numa academia, um desfibrilador num campo de futebol. Porque você sabia, Cid, que a pessoa que não faz esporte a semana toda, ela está acima do peso e vai jogar um futebol de sábado, aumenta em 105 vezes o risco de infarto. Caraca, velho. Então, o futebol do final de semana
aumenta muito o risco de infarto, entendeu? Aí vem os desfibriladores, aí vem a arritmia, entendeu? Isso é um perigo. Hoje, inclusive, há uma lei, né, que determina o uso de desfibriladores nos clubes. Tem que ter, né? Inclusive, teve até um jogador essa semana que eu até estava lendo uma matéria. Eu vou até pegar aqui. E acho que a maior causa de mortes no futebol são os problemas cardíacos, né? Sim. Temos vários casos lá. E vários casos de problemas que antigamente que não era detectado. E hoje é por overtraining, né? Excesso de treinamento. Daqui a pouco eu vou perguntar sobre a questão da obesidade, os piores alimentos para o nosso coração, os inimigos do coração. O Cid também vai fazer a colocação. Faz a colocação Fica à e vontade depois que eu estou buscando aqui. Então deixa eu faturar, gente, falar do Tuterata Marmitex, da minha amiga Renata Vasconcelos. Pensa numa comida gostosa, caseira. São mais de 10 opções diárias para você. Todos os dias um cardápio super especial. Você pode comer no local, na Paulo Marcondes, 1154, ou fazer o seu pedido pelo WhatsApp 981922535. Fala em nome de Restaurante Santa Maria, do meu amigo Luiz, da dona Silvana, todas as quartas e sábados, a famosa feijoada do Santa Maria, mais de 20 anos de tradição, Rua Santa Maria 333, na Vila Formosa. Pode comer também no local, retirar no balcão, ou fazer o seu pedido, 3221-6615, WhatsApp 98809-6358. Falo do Espetos Bar Premium, que tem todas as noites, né, aqueles espetinhos deliciosos pra galera. Tem porções, tem cerveja gelada, chopp, mas tem também almoço. Espetos Bar Premium. Agora você pode pedir no conforto da sua casa o seu almoço delicioso. Peça no 99155-4433. Espetos Bar Premium, José Fedato, 243, São Judas Tadeu. Água de coco 100% natural, geladinha, deliciosa, na entrada do Mufato Max, atacadista do Jardim Eldorado, na Salim Faramaluf 170, na entrada do mercado, tem a água de coco do meu amigo alemão, da dona Silvia, a esposa dele. Pensa numa água de coco que refresca a alma até, viu, gente? E nesse calorão de Prudente, é imprescindível a água de coco ali na entrada do Max Atacadista do Jardim Eldorado. Danilo Espetinhos, alô Danilão, super promoção, 4 espetinhos por R$20. Chega lá e fala, eu acompanho o trabalho do Thiago Caldeira e você vai ter alguns mimos, tá bom? Fica na JK, 13.080, tem espetinho de carne, cafta, frango, panceta, linguiça, coração, queijo, pão de alho. Mais informações pelo WhatsApp 991194841, Danilo Espetinhos. Made in China, alô Eduardo Delfim, Made in China com todo tipo de produtos eletrônicos para você, balança digital, tem perfumes, tem uísque, aquela caixinha de som gostosa para curtir a sua música predileta, lá na Rui Barbosa, número 91, no calçadão da Vila Romana. Will Inox, de volta conosco, nosso hall de patrocinadores, qualidade em instalações comerciais e residenciais, Will Inox, soluções em aço inoxidável, é Will Inox. Joaquim Constantino 829, faça lá um orçamento pelo 991-979748 ou 3908-4553. Conosco também Souza Ar-Condicionado, eles que consertam o seu ar-condicionado, fazem a manutenção, vende ar-condicionado para você também e sempre tem promoções fecha mês. Eu vou trazer aqui o WhatsApp para você poder falar na Souza Ar-Condicionado, que é o 99617-7876. Souza Ar-Condicionado 996-177876 em Prudente e toda a região. Marques Printer, assistência técnica, manutenção, aluguel de impressoras. É Marques Printer que tem a impressora ideal para a sua necessidade. Avenida José Pérez Vargas, número 75, no Novo Prudentino. Mais informações 99114-9089. Tem o famoso bailão também lá da ABB toda sexta-feira. Dessa sexta próxima, Grupo Chamego Bom, o novo estilo do bailão, na organização de Camila Ceribelli, todas as sextas, na ABB em Prudente, na Joaquim Constantino, 3.981, sempre a partir das 22 horas. Pingo Mágico, um produto que limpa seu chão, a parede, que limpa a sua chapa, né, para os lancheiros, ar-condicionado, carro, moto. É Pingo Mágico, um produto de Presidente Prudente, que você encontra em todos os supermercados de Prudente região. Falo também do Clube Oeste de tênis de mesa. Quer se tornar um verdadeiro mesa tenista? Então faça aulas com o Gilberto Lopes, que é a grande referência no esporte em Prudente. Rua Doutor Albertino Sobrado 789, Jardim Bom Giovanni. Fala com o Gil que ele vai te ensinar. Faça uma aula experimental. WhatsApp 99123-9558. Marques Autopeças, peças novas
e usadas para o seu carro, para sua caminhonete, picape, van. Lá você encontra lanternas, faróis, para-choques, latarias, acessórios, tudo e mais um pouco na Marques Autopeças, na Avenida Brasil, 3137, sempre com novidades. WhatsApp 3928-3100. E finaliza esse primeiro bloco com Assistec, assistência para o seu aparelho celular, de todas as formas. Troca de vidro Samsung, é com meu amigo Gustavo Amaue. Troca de vidro iPad, eles fazem um trabalho espetacular em Prudente, tá? Troca de tampa traseira, tem a película, tem a capinha para o seu celular, fica na Siqueira Campos 523, mais informações WhatsApp 99664-4085. Doutor, quais os inimigos da balança e do coração? Os alimentos que são terríveis, que são as drogas mesmo para qualquer pessoa. Cerveja não, né? Cerveja também. Mas moderado não tem problema. Não tem problema, né? Agora, veja bem. Existem alguns alimentos, a grosso modo, é o açúcar, que é um alimento extremamente inflamatório. O sal, que é um alimento que aumenta muito a pressão arterial. E a gordura, né? Os alimentos que precisam de corante, que precisam de conservante, né? Refrigerante, então, veneno, né? Para mim, os dois piores alimentos que existe é o sorvete, principalmente sorvete de massa, que tem muito açúcar e gordura hidrogenada, e o refrigerante. O pH do refrigerante é muito baixo, muito açúcar, né? Muito sódio também. Quando a gente fala em cerveja, a cerveja ela tem muito carboidrato. E quando a gente toma cerveja, a gente toma bastante cerveja. E a cerveja, como toda bebida alcoólica, ela é muito calórica. Então, o problema da cerveja é que ela vai engordar. E engordar, principalmente nós homens, aumentamos a barriga. E na barriga a gente tem muita gordura visceral, que são gorduras pró-inflamatórias. E essas inflamações vão acabar gerando aterosclerose. E no futuro, o AVC e o infarto, que são as doenças que mais matam no mundo. No mundo, de 17 a 18 milhões de pessoas morrem de doença cerebrovascular. Então, é uma doença... Aí eu te faço uma pergunta, eu vou te perguntar agora. A cardiologia no mundo, inclusive a brasileira, que é uma das melhores do mundo, mudou muito, evoluiu muito. Nós, tecnologicamente, do ponto de vista de ser humano, do ponto de vista de médico, de tudo, nós melhoramos muito. E por que não diminuiu a morbimortalidade das doenças cardiológicas? Eu tenho uma opinião. Eu também tenho uma. Que o excesso, né, de conforto, vamos dizer assim, a comodidade para as pessoas aumentou. Então, se percorre menos caminho. Vamos dizer assim, por exemplo, antigamente você ia até o televisor, por exemplo. Você ia lá e mudava. Hoje está todo controle. Então, está muito mais cômodo. Você faz muito menos movimentos, né? Hoje, muito mais pessoas têm carro, você andava mais a pé. E a quantidade de alimentos também. Alimentos, assim, de porcaria mesmo, assim, fast food, crescimento assustador. E é óbvio que isso acarreta, eu tenho né, um ponto, assim, que é uma coisa cultural também. O brasileiro deve ser o que menos se cuida no mundo, né? Sim, mas o ponto principal é assim, o ser humano não quer sair da zona de conforto. Em qualquer segmento, qualquer local. O ser humano não quer mudar. Então, como vocês dois dissem muito bem, o conforto, as comidas gostosas, o bem-estar que isso traz, faz com que as pessoas não mudem o estilo de vida. E mudar o estilo de vida não é parar de comer, não é fazer as coisas que está acostumado a fazer, mas é ter um equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Eu sempre digo que tem 3 coisas que mudam a vida da gente. O esporte, que não precisa ser essa loucura que falam que precisa fazer tantas horas por dia. Pode ser uma caminhada diária. Então, mas a caminhada, se você for pensar no ser humano como osso, músculo, coração, a caminhada é muito pouco. Por quê? Porque a partir dos 40 anos a gente começa a perder músculo. E o músculo é um órgão endócrino. Ele produz substâncias endócrinas. O músculo que segura o nosso esqueleto ósseo,
entendeu? Então, a caminhada é muito pouco. Mas você pode começar a tornar o exercício um hábito na tua vida. Mas veja bem, aí você fala para mim, eu odeio fazer exercício. Mas quem perguntou para você que você vai fazer exercício porque você gosta? Não é uma questão Você de vai escolha, fazer né? exercício porque É você questão de precisa. necessidade. Então, primeiro são os micro hábitos de exercício. Não precisa ser macro hábito. Aquele hábito que você tem que ir para academia, ficar 2 horas na academia. Não. Começa devagar. Começa a pegar gosto. Porque você começa a se sentir bem fazendo exercício, depois você não larga mais. Primeiro é o exercício. Segundo é uma alimentação. Você tem excessos que dá para você diminuir. Dá para você organizar o prazer que o alimento te dá, no benefício que o alimento vai te dar em relação ao teu corpo, e de vez em quando você vai dar uma saidinha, tal, mas repensar na alimentação. E a terceira coisa, Thiago, é o bem-estar psíquico e emocional. São 3 coisas que fazem a gente viver melhor. Porque eu sempre falo assim, quantos anos você vai viver? Você não sabe. Não importa quantos anos você vai viver, importa que você viva com qualidade. Viva bem, né? E viver com qualidade, você tem que estar emocionalmente equilibrado. E o emocionalmente equilibrado requer várias situações. Então, a gente, para mudar essa história de que coração é a doença que mais mata, a gente tem que mudar os nossos hábitos, nossos estilos de vida. Me chamou a atenção a questão do emocional. Então, sofrer por amor mata do coração? Toda emoção, Thiago toda sofre. Eu tô emoção. sofrendo, gente. Eu tô terminado com a minha namorada, eu tô sofrendo. Então, a minha probabilidade aumenta, então. Toda emoção, tanto boa quanto ruim, mexe com o coração. Se você tiver um coração com problema, a emoção vai ser o gatilho para acontecer alguma coisa, entendeu? Então, eu falo assim, e tem agora os novos fatores de risco. Porque a gente sabe que os fatores de risco mais comuns para doença cardíaca é tabagismo, Isso eu tô fora. é obesidade, Tô dentro. sedentarismo, Tô dentro. Drogas, né? hipertensão arterial, Tô dentro. diabetes, Tô dentro. de 2 a 4 vezes mais infarto em diabético do que em não diabético. Então, esses fatores de risco são conhecidos por nós. Doutor, morri já. Não, depois Isso nós que eu ia vamos... falar, eu pensei, Rapaz você do céu, falou, então você ó. já tá morto. Você é muito novo, que dá para modificar tudo isso aí, Rapaz, dependendo do seu eu estilo tô, de vida. eu tô me enfiando debaixo Por da isso que eu mesa aqui perguntei já. se o Cid nunca vai poder realmente praticar esporte. O que eu faço? Porque eu não posso. Pode. Existem esportes que você pode. Mas o quê? Vários esportes. Você vai ter que fazer uma avaliação e se enquadrar em alguma coisa. Tem outra coisa, Preciso, Thiago. eu adoro Eu esporte. sempre... Você é praticando levantamento de mas copo. eu sempre, mas eu sempre falo gostei de assim, esporte. o esporte, ele não é o fator fundamental para o emagrecimento. O esporte te faz emagrecer com qualidade. Qualidade muscular, qualidade óssea, diminuição de gordura. Mas o que eu queria complementar é o seguinte, agora, Cid, tem novos fatores de riscos que estão aparecendo com a modernidade. Por exemplo, na pandemia aumentou muito o risco, aumentou muito o infarto, a incidência de infarto, porque as pessoas ficavam muito paradas, muito sentadas. Hoje o pessoal está muito na tela, né? Mas tem outras coisas. Tem o vape, Ah, verdade. Cigarro tem eletrônico. os esteroides anabolizantes, que causa muito infarto em jovem. Esses estimulantes sexuais, assim, por exemplo... Você vai Viagra, morrer, viu? Essa coisa, assim, Tá, isso aí. toma Viagra Isso- desde os 15. Isso aí tem que ter indicação. tomei. Tem Tô que, zoando. tem que ter indicação e contraindicação. Tem pessoas que podem Tadalafila eu tomar. já tomei. Tem pessoas, Bastante, hein? Mas não tem problema não, né? Se eu não Agora- for cardíaco. se você não for Ué, cardíaco, esse programa não não. é sem padrão? Você tem que falar... Eu dou uma cutucada, ele fica sério, ele não Você me aguenta. provoca, eu vou... Não aguenta. Mas esses fatores de riscos novos, por que o pessoal fuma o vape sabendo que faz mal? É. Porque é legal? Porque a indústria do tabaco? Porque, eu não sei, a gente pode pensar, por que a pessoa sabe que
ter saúde não é usar anabolizante e a pessoa usa. Você está entendendo? E isso são coisas que, na minha opinião, é de origem mais emocional. E vai para o lado... e tudo cai também dentro qualquer parte do corpo, qualquer especialidade da medicina vai acabar caindo na psiquiatria também, né? Na psicologia, que seja. Por que eu estou falando isso? O esporte, ele te libera a endorfina, que dá a sensação também de prazer. Por exemplo, vou me trazer como exemplo na prática, me abrir aqui. Eu sempre gostei de praticar esporte desde moleque, mas muito, muito mesmo. Os caras sempre zoavam que eu era um gordo em forma, porque eu sempre pratiquei muito esporte. Só que eu nunca fui gordo do jeito que eu estou e já estive mais. E você sabe que o fato de ter perdido a oportunidade, talvez por má orientação ou, enfim, por uma série de coisas, de praticar esportes lá atrás, me fez com que eu me bitolasse em serviço. Hoje, a gente estava conversando aqui em off, hoje eu tenho a Lista Mais, eu faço os Donos da Bola, eu faço aqui o Sem Padrão, o Resenhando também no YouTube, na 101, eu faço ligado no esporte, narro futebol na 101, de meio de semana, fim de semana. Então, o que eu tinha, o tempo que eu dedicava para o esporte, eu passei a dedicar para o serviço. Porque foi até uma forma de refúgio de não poder praticar. E foi até interessante que quando eu fui vetado pelo médico de praticar, jogar futebol, que era o que eu mais gostava de fazer na época, foi logo em seguida, foi logo quando eu entrei, o Thiago deve se lembrar, na emissora, e eu comecei a trabalhar com esporte. Então, calhou de eu estar em uma emissora que eu viajava todo final de semana, que era quando eu jogava bola. Então, eu deixei de jogar, passei a vivenciar o esporte de uma outra forma, para de alguma forma suprir aquilo que me fazia falta. Então, esse é um ponto também que a gente tem que levar em consideração, né? Então, Cid, mas eu sempre falo que o que comanda o corpo é a nossa mente. É isso aí. É a nossa mente. E o bem-estar emocional, o bem-estar psíquico, às vezes você está usando como um mecanismo de defesa para que você sobreviva psiquicamente o excesso de trabalho. É isso aí. Entendeu? Mas quando a gente está falando muito em obesidade, não sei porquê, mas estamos falando. Aqui dá umas, Por que será, né? É interessante 20 arroba que aqui. há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, todos os remédios de antiobesidade faziam mal para o coração. Que são as anfetaminas, a sibutramina, esses medicamentos. Hoje, saiu um estudo agora, o ano passado, que existe medicamentos para a obesidade hoje que protege coração. Aí é bom, hein? E emagrece. Olha que bacana. Vai lançar um medicamento no Brasil no segundo semestre, chama tirzepatida. Esse medicamento, nos Estados Unidos, os trabalhos mostrou que ele faz emagrecer tanto quanto a cirurgia bariátrica. Minha esperança está aí. Olha a sua salvação, senhor. E diminui, A nossa. E diminui o risco de doença coronariana. Maravilhoso. Os estudos mostraram isso. Mas Então, vai ser uma nota, nós né, temos... doutor? Agora, Cid, eu falo para você, será que esporte de alto rendimento é saúde? Para mim, não. Eu também acho no que programa não. passado nós falamos isso com o Braz. Será que é? Eu acho que não. Não. Mas veja bem, eu acho que se você está fazendo alguma coisa fora da curva na sua vida, procura saber o porquê que você está fazendo isso. Por que eu estou trabalhando demais? Eu quero tampar que buraco na minha vida? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou usando esteroides anabolizantes se eu sei que faz mal? Entendeu? Por que eu como tanto açúcar, doce, refrigerante, isso aqui, e estou gordo e eu sei que isso vai me fazer mal, Você e a minha come até família é passar de mal? coronariano, e eu estou fazendo isso? Você está tampando alguma coisa emocional. E às vezes é lá da infância, Sim. né? Que você Sim, traz a uma mente, vida a mente é uma Tiago, loucura, né? quando a gente é nenezinho, tudo o que nos faz aliviar sofrimento é pela boca. Você está com sede, sua mãe te dá água. Se você está com fome, dá comida. Se você está com dor, dá um remédio. E depois você leva isso também para a vida adulta. Então, se você está com um problema emocional,
Você Bela come. analogia essa, hein? Essa é uma bela analogia. Você joga para a boca, porque se você faz uma analogia com a sua infância, puxa vida, eu sentia dor, minha mãe dava um remedinho para mim, melhorava. Eu sentia fome, dava. Então agora eu estou sentindo uma angústia de ter separado da minha namorada, entendeu? Eu vou comer, lembrando lá. Aí vem o lado emocional. Eu tenho 32 anos de medicina. E esse ano passado eu terminei uma pós-graduação em psicologia psicodramática. É isso que eu ia falar, tem total a ver com a psicologia. E esse ano eu vou fazer a parte da patologia. Eu já terminei a parte da psicologia normal, do entendimento, e agora eu vou fazer a parte da patologia. Porque eu trabalho muito com isso no consultório. Por quê? Porque eu fiz clínica geral, fiz pós em geriatria e sou cardiologista. Então, o meu consultório envolve muito problemas psíquicos. E eu vim de uma escola que é o meu pai, que ele tratava muito depressão. Meu pai, naquela época, o médico fazia tudo. Então, eu trabalhei 9 anos com ele, eu tive esse privilégio de trabalhar 9 anos com ele. Então, eu aprendi muito ter mão em tratamento psiquiátrico. E aí eu fiz esse curso de psicologia para quê? Para complementar a minha consulta. Isso sim é um profissional completo. E eu percebo que a grande maioria das pessoas, o problema está no emocional. É na mente. Nós estamos tão conectados que a minha próxima pergunta seria essa, a importância do seu pai para a sua carreira. Antes Porque dele responder o pai do doutor é um médico só muito... a gente não esquecer do caso lá do jogador que eu falei. Isso. Um jogador de futebol, Tom Lockyer, alguma coisa assim, lá do futebol inglês, ele teve um mal súbito, doutor. E aí eu vou até te mostrar aqui, colocaram um desfibrilador nele. Isso aí, você tem um desfibrilador, tem pessoas que têm risco maior por alguma... se fosse um marca-passo? Não, é um marca-passo. Mas desse tamanho aqui? Só que ele é um marca-passo que ele tem um fio de desfibrilação. A hora que o coração fibrila, ele dá choque. Só para quem... Será que dá para mostrar na câmera aqui pra galera ver? Porque senão fica meio vago, né? Isso é um marca-passo. É um marca-passo com desfibrilador. Dá para ver? Agora, o caso... Mas aí ele não pode mais jogar, né? Não, ele tá aqui pensando em voltar a jogar futebol. É loucura. Mas aí a gente tem que estudar cada caso, né? Mas normalmente quando a pessoa está com o desfibrilador e ele tem uma fibrilação, que o coração entra e para de bater, ele dá um choque e o coração volta. Eu achei impressionante o caso do Eriksen, o jogador dinamarquês. Ele tá jogando normalmente. ele quase morreu no campo. Por isso que eu te falo, a cardiologia mudou muito. Mudou muito, evoluiu muito, né? Mudou muito. É uma das áreas da medicina que mais evoluíram, se você comparativamente. Com certeza. Todas evoluíram, né? A oncologia deu uma qualidade de vida para as pessoas. Todas evoluíram. Você viu o Lebrão falando aquele dia sobre ortopedia, o que era antes e o que é hoje? A evolução é tremenda. A medicina mudou muito. E com a internet ainda... Todo dia sai coisas novas, né? Deixa eu faturar um pouquinho, daqui a pouco eu quero falar um pouco mais do lado humano, pessoal do doutor, do seu pai, que foi uma grande referência, e da sua paixão pelo esporte e pelo nosso tricolor, né? Aí, vou embora. Eu falo Nem na zona de classificação do Paulistão tá. É um jogo a menos. Não interessa. Nova conveniência do Juninho, lá no Brasil Novo, Avenida Maria Guevara Branco, número 108, em frente ao campo, não tem eu. Lá o campo do Brasil Novo. Lá você tem cerveja gelada, refrigerantes, carvão, gelo, toda a parte de tabacaria, lá com o meu amigo Juninho da Nova Conveniência. Gente, procurando uma empresa para fazer o seu uniforme, uniformes esportivos, empresariais, religiosos, é com a minha amiga Grazi, da Catucci Confecções, hein? Então você acabou de encontrar o lugar, faça o seu orçamento na Avenida 11 de Maio, 125A, no Parque do Povo. Nossos uniformes é feito com ela. Da equipe esportiva, né, da 101 FM, lá com a Catucci Confecções. WhatsApp, anota aí, 997424980, no Instagram, @Catucci Confecções. Conosco, meu amigo Alexandre Spigaroli, da Alexandre Fretes e Mudanças, que faz a sua entrega com compromisso e competência. Fretes e Mudanças, em Prudente Região, é com o Alexandre, do Alexandre Fretes. WhatsApp 997010372, o dia inteiro atendendo você. Hot dog do Gordinho. Pensa num hot dog gostoso. Aí, ó.
É o que eu... É complicado, doutor. Não É é seu. meu, mas o gordinho aqui, ó, é um dos principais clientes. Até porque é pertinho da minha casa. É uma delícia, gente. Pra mim, é o hot dog mais assim... Não é porque é meu patrocinador, não. Até porque eu tenho outros lanches que fazem hot dog. Mas esse hot dog do gordinho, ele é diferenciado. É uma delícia. Molho, a salsicha, o pão. Você gosta da salsicha do gordinho? Cara, é diferente essa salsicha do gordinho. Só quem experimenta sabe o que é. Ele ergueu pra cortar, pô. Não, mas eu sou gordinho, eu também me sinto lisonjeado. É que eu ia eu ia complementar a piada pra não ficar Você muito leva forte. tudo por trás, esse é o seu problema. Avenida Antônio Assis de Carvalho. Se você enjoar da salsicha do gordinho, você me fala, eu tenho uma Cara, também. eu não enjoo jamais vou enjoar. Rapaz, eu como todo dia, se deixar. Eu sei. É, eu hot sei. dog do gordinho na Avenida Antônio Assis de Carvalho, lá no Novo Bom Giovanni, meu território. É Antônio Assis de Carvalho 178. Tá o gordinho, tá a esposa, preparando aquele dog simples, dog duplo, dog simples com purê, dog duplo. Tem o dog triplo, né, que eu já pedi algumas vezes. Matheus. Matheus se diverte. Grande Matheus Vasconcelos. Aqui... Barcelos, pô. Ô, que Que Vasconcelos. Vasconcelos, Eu já mano. tô... Matheus Barcelos, agradecer também Ricardo ao Barcelos. Ricardo Barcelos, né, o pai do Matheus, que sempre nos ajuda desde o início do podcast. Opa! Essa salsicha O tá Ricardo boa. Barcelos nos ajudou, nos ajuda, né? Tem o espaço aqui que a gente faz, né? Graças ao Ricardo Barcelos e o Matheus Barcelos manjando tudo aqui na parte de câmera e edição. E desculpa te atrapalhar, agora... Você só me atrapalha, então. Não, mas é que, cara... Eu tô acostumado. Você não pode dar um mole desse. Mas o programa é sem padrão. Então tá bom. 99170 3679 é o hot dog do gordinho. Bar do Nenê, lá na Gurgel 349. Alô, Nenê, é o ponto dos amigos. No Bar do Nenê você tem aquela esfirra gostosa, você tem aquela cerveja gelada, você acompanha o podcast Sem Padrão lá pelo televisor enorme que ele tem. Você tem um ambiente familiar de amizade de segunda a sexta até às 21 horas e aos sábados até às 19, Bar do Nenê, Dr. Gurgel 349. Falo também do espetinho da Bárbara. Todos os finais de semana tem uma programação especial. Funciona todos os dias para você, com chopp, promoções, espetinhos variados, música ambiente, som ao vivo, tá? É lá com a minha amiga Bárbara, na Augustinho da Silva 206, no João Domingos Neto. Mais informações, WhatsApp 99782-3131. Dr. Leandro Rodrigues, cirurgião dentista também conosco. Clínica geral, implantes dentários, odontologia estética, clareamento dental, dentes do siso, próteses fixas, próteses protocolo sobre implantes, próteses removíveis. É um cirurgião dentista completo. Não é à toa que é nosso parceiro, o Leandro Rodrigues, na Dr. Gurgel 297, centro da cidade, WhatsApp 997376364. Lúcius Festas é o buffet do momento, gente. Buffet Lúcius Festas, eles têm uma equipe, né, de cozinheiros, churrasqueiros para eventos, aniversários, casamentos, confraternizações, bodas, festa do título de São Paulo, tudo, gente. Lá com o Joaquim, 99800 É uma vez a cada 10 anos, Vai então. ganhar o Paulista. Escreve. 99800 3975. Corinthians campeão. Você fala com o Joaquim. Falo também dessa parceria, né, da Royal Park Moda Masculina com a Duo Coffee. A cafeteria top também lá na José Bom Giovanni, 445 na Vila Liberdade. É no mesmo espaço, né? E aí lá você encontra roupa de qualidade para você, um homem de bom gosto, e também aquele café gostoso, aquele cappuccino, tem pudins, bolos deliciosos, né? Acompanhe o trabalho deles no Instagram, @duocoffee, 2 Fs, né? PP, e @Royal Park PP, José Bom Giovanni 445. Silvana Centro de Beleza, estúdio Silvana Bonfim, corte, escova, hidratação, tintura para você, mulher que quer ficar cada vez mais linda. Rua José Escobosa, número 21, no Jardim Itapura, WhatsApp 997-35-2842. MG, perfil em alumínio, linha moveleira, móveis planejados, reforma, pintura, é na MG com a Samara, o José Carlos, o Leandro, essa super equipe para sua cozinha, closet, banheiro, linha office, é MG, na Juscelino Kubitschek, 4.487, WhatsApp 997-267509. Robertinho Lanches, com a super promoção, 2x tudo, gente, R$ 37,99 apenas. E lá ele também tem porções, pizzas. Rua William de Almeida Lima, 185, na Vila Angélica. E você pode fazer o seu pedido agora, em qualquer hora, né? 997873420. Anota aí, 997873420. Robertinho Lanches, esse lanche super tradicional em Presidente Prudente. Conosco também New Box, New Box do meu amigo Alex.
para vidros temperados, portas, janelas, espelhos, tudo que você precisa para sua empresa, para sua casa, eles têm nesse setor, né? É New Box, uma empresa também muito respeitada em Prudente. Avenida Comendador Alberto Bonfilioli, 2820, lá no Santa Fé. Fone 3909-1703, WhatsApp 997730907. Lava Rápido é Jadilson Paraíba. Na 11 de maio, 1555, ele busca o seu carro, ele leva seu carro. Final de semana, trabalha sábado, domingo, o homem é trabalhador, hein? Jadilson Paraíba, esse super amigo, ótimo profissional, 11 de maio, 1555, WhatsApp 99749-9098. Academia Bela Forma, alô Denis! Denis que jogou no Juventus da Moca, hein? Grande apoiador do esporte, do Sem Padrão Podcast, sempre apoiou também o Esporte Padrão na época da Rádio AM. Eles têm um trabalho de pilates que ajuda na consciência corporal e no fortalecimento dos músculos posturais. Então, você de Presidente Bernardes, você das cidades ali próximas, entre em contato com a Academia Bela Forma, que fica na Coronel Manuel Roberto Barbosa 904, fone 18 3262 6020. Brudem Telhas, alô, seu Arnaldo, Arnaldinho, pai e filho trabalhando juntos, telhado de tela portuguesa, branca resinada. Orlando, né? Voltando. Prudem Telhas com o seu Orlando. Agora eu me confundi. Se for Arnaldo, é Orlando. Arnaldo, nossa, hoje eu tô... É meu pior podcast. Não, mas não é, que é tanta gente, É Orlando, cara. né? É Orlando e Orlandinho. E eu não marco... Eu lembro... Opa, Opa! Eu lembro bem, eu conheço lá o pessoal. acho que eu vou tirar aqui. Pessoal, gente boa. Gostou da ideia de tirar, Gordo? Ah, eu gostei. Ai, meu Deus do céu! Ai, Jesus. Alô, Tira, alô. Tira, põe. Eu vou tirar porque eu vou ficar mais à vontade aqui para falar dos meus patrocinadores. Na parte final do nosso bloco aqui, então falando de Prudentelhas na Celestino José Figueiredo, 249, telhado de telha portuguesa, branca resinada. Eles fazem impermeabilização de churrasqueiras. Celestino José Figueiredo, 249, WhatsApp 3222-2545. Prudentelhas conosco. Flávio Vilela, meu super amigo, instalação, limpeza e manutenção de climatizadores é com o Flavinho Vilela, 996-250461. Afonso's Lanches, Emi, hein? Que lanche gostoso, pizza maravilhosa. Você pede pelo 3222-8770, 99619-8776, lá no meu São Judas, Visconde de Barbacena, número 4. Alfa Contabilidade, contabilidade e consultoria tributária, Coronel Marcondes 415, na Vila Maristela. Fone 3222-7488, WhatsApp 996007240. Daqui a pouco eu finalizo. Tá tudo certo com o som, Matheus? Tudo certinho com o som. Vou ficar assim que eu fico mais à vontade. Gordo, você é uma figura. Eu sou uma figura carimbada. Doutor, nessa última parte do bloco, eu queria que você falasse um pouco sobre você, a sua pessoa, como surgiu o seu amor pela medicina. Claro que teve uma ótima referência, que foi seu pai, também um médico super famoso em Prudente. Fala um pouco desse lado pessoal, dessa sua paixão também pelo esporte. Meu pai veio para Prudente em 1966. Eu tinha 1 ano e meio. Eu fui nascido em Cravinhos, uma cidade perto de Ribeirão Preto. E meu pai tinha uma formação médica exemplar. Ele formou na USP de Ribeirão, ele foi o primeiro residente clínico do Dr. Adib Jatene, e tinha um cardiologista aqui em Prudente, se não me engano, o Dr. Lincoln, e ele tinha ido embora de Prudente. E aí meu pai foi convidado para vir para cá. E a gente morava em Cravinhos, né? E eu tinha 1 ano e meio. E ele fez e naquela época, para você ter uma ideia, ele fez o meu parto. Quando eu nasci, ele foi o médico. Que legal. E ele operava, naquela época o médico fazia tudo, né? Era não só um clínico geral, mas operava, fazia bastante coisa. E ele veio para Prudente numa época muito difícil, uma época que tinha muita doença de Chagas, né? Os ambulatórios lotados, ele trabalhava pra caramba. E eu acabei convivendo muito próximo da medicina, né? E eu sempre gostei muito de esporte, a vida inteira. Eu fiz esporte a vida inteira. Eu jogava basquete com o professor Marangoni. Eu fiz muitos anos de capoeira. Então toca um berimbau, não. E eu gostava de cavalo. E eu sempre lacei. Eu fazia o laço de bezerro. Né? Meu filho é apaixonado. E eu laço até hoje. É um hobby que eu tenho até hoje. E eu tive que sair muito cedo de Prudente.
Com 17 anos eu fui fazer cursinho para fazer medicina, que eu tinha um exemplo em casa, né? E continuei um pouco de capoeira, joguei basquete nas intermédias o tempo todo, sempre gostei de esporte e tal, e parei com o cavalo, né? E aí eu fiz residência em cardiologia, eu fiz faculdade em Bragança Paulista. Terra da linguiça. Eu formei em 91. A linguiça lá é diferente mesmo? É boa mesmo, né? é boa mesmo, é diferente, é diferente. Bem melhor. E aí eu vim para Prudente e tive o privilégio de trabalhar 9 anos com meu pai, né? Que ele é uma referência, é um médico extremamente diferente, o porquê está acabando o clínico geral. Né? Hoje o pessoal está fatiando a medicina. Não sei se isso é certo ou se isso é errado, mas o paciente está um pouco sem norte. Por exemplo, o cara tem uma dor no peito, ele vai no cardiologista, o cardiologista fala que ele não tem nada. Ele vai no pneumo, o pneumo não tem nada. Ele vai no gastro, o gastro não tem nada. Ele vai no ortopedista. Então falta aquela visão geral. Eu fui em 8 médicos para descobrir um negócio e ainda não descobriu. Então o que acontece? Acontece que eu tive o privilégio de aprender medicina com uma pessoa que fazia uma medicina de excelência, né? E eu trabalhei 9 anos com ele e meu pai faleceu muito cedo, com 65 anos. E eu fiz o diagnóstico dele, sabe, do problema. Ele teve um câncer de pâncreas, né? Mas foi uma pessoa muito marcante na vida de muita gente. Tem pessoas que tomam remédio dele até hoje, ele já faleceu há 22. Né? Então, uma pessoa muito marcante na medicina, uma pessoa que trouxe muito contexto médico para a gente, principalmente para mim, que eu trabalhei com ele. Né? Então, foi um prazer, mas o esporte sempre fez parte da minha vida. E eu casei com a Luciana, e a Luciana também sempre fez esporte, e hoje ela trabalha com esporte, ela tem uma clínica de exercício, né, ali atrás da Santa Casa. E ela trabalha junto com meu filho, o Gabriel, e eu tenho um filho mais novo, o Felipe, que está no 2º ano de medicina. Então, a gente está muito, vamos dizer assim, voltado à parte de saúde. Vamos colocar a clínica de esportes aqui também, de vamos, vou conversar com ela vai estar junto de você também. Até trazê-la também para dar uma entrevista. Sim, e a Lu é muito estudiosa, é uma pessoa que gosta muito, ela trabalha com reabilitação, trabalha com paciente idoso, paciente cardiopata, tem os pacientes com miocardiopatia hipertrófica. Não, e é um assunto super atual. Não, e é super atual porque as pessoas vivem cada vez mais. Sim, então, o trabalho com a terceira idade hoje é fundamental. E é interessante que você não pode trabalhar só com exercício pensando no exercício. Você tem que pensar pensando no bem-estar, pensando na postura, que eles são fisioterapeutas, tem educadores físicos lá também. Então, é uma coisa interessante. E você me fez uma pergunta sobre o São Paulo, né? São Paulo. O meu pai era São Paulino. E o irmão dele, ele foi delegado em São Paulo, na Casa Verde. E ele foi diretor de São Paulo muitos anos. Então, fui muitas vezes assistir jogo no Morumbi por conta do irmão do meu pai. Isso há muitos anos. E depois que ele aposentou, ele foi diretor do Botafogo de Ribeirão. E ele que levou o Raí para o São Paulo. Nossa. Ele é apaixonado no São Paulo. O Raí ele ia levar o Sócrates, mas o Corinthians foi e comprou. O meu irmão me perguntou, é verdade que o Sócrates quase jogou no São Paulo? Eu falei, não sabia ele ia para o São Paulo. Aí ele conseguiu levar o Raí. Esse tio meu levou. Então eu sempre tive muito contato com o São Paulo. Como é o nome do seu tio? José Guilherme Rosas. Ele é já falecido. E o São Paulo, na época do Cilinho, na época do Telê, eu fazia faculdade em Bragança Paulista. Então eu ia assistir jogo direto, porque Bragança fica a 80 quilômetros. No Brasileirão de 91. Luxemburgo, treinador. Era o Luxemburgo? Não, era o Parreira do Bragantino. O Luxemburgo foi no Paulista de 90. Eu fui assistir. Foi São Paulo e Bragantino. Eu fui assistir, eu morava perto. Eu assisti. São Paulo do Telê e o Bragantino do Parreira. Isso, depois teve uma final com o Palmeiras também. Você não teve uma o Bragantino? Foi uma semi, que aí a final foi contra o Novo Horizontino, né, que era do Nelsinho Batista. E aí, Thiago, ficou fácil eu fazer o meu filho mais velho virar São Paulino. Aí um dia eu fui assistir um jogo da Libertadores contra o Chivas. E o São Paulo meteu 3 no Chivas. Aí exagerei. Aí meu filho ficou São Paulo. Eu ganhei um calção daquele dia, porque o meu amigo era segurança de São Paulo.
e ele pegou um calção lá no vestiário que era o do Mineiro. Eu até presenteei um amigo, né? Eu ganhei um presente que era mais apaixonado do que eu ainda, o meu amigo Pacote, e eu dei esse presente para ele ficou super emocionado, que é esse short do Mineiro, desse jogo 3x0, que o Mineiro fez um gol. É isso mesmo. E eu fazia o curso do Enéas, aquele que foi candidato a presidente. Meu nome é Enéas. Eu fazia o curso de eletro dele, então eu ficava de sexta para assistir o curso dele e de domingo para assistir o jogo de São Paulo. Acho que a genialidade do Enéas Carneiro, ela é mais reconhecida hoje. Eu tenho visto muitas pessoas falando assim, na época o pessoal rotulava ele como louco. Como louco, E só um detalhe, muda de assunto, tem que São Paulo não tem graça nenhuma. mas não tem que agradar você. Eu tenho uma história boa. Você sabe que o Márcio foi um dos gols. Meu microfone tá funcionando? Teste de som. Ei, 1, 2. Parou? Parou? Então termina aí o programa sem mim mesmo. É porque você fica mexendo muito. Ei, Thiago, ainda bem que parou, hein? Ainda bem, o cara. Você viu, olha, foi falar mal do São Paulo, o que acontece? O meu tá ok, Matheus? Então deixa eu finalizar só essa parte aqui para o doutor finalizar, pra gente falar um pouco mais dessa questão de São Paulo. Voltou? Voltou. Deixa eu só falar. Som, teste, som. Cara, misteriosamente fechou sozinho o microfone. Mas... É que você mexeu aí. Foi eu. Eu que... Foi falar de São Paulo, doutor? Aí, ó, o que acontece? Fui eu. Em 90, um dos goleiros do Bragantino era o Márcio. Eu acho que ele era, inclusive, goleiro reserva, se não estou enganado. E aí, eu joguei um campeonato com esse cara. Eu ganhei goleiro menos vazado. Só queria dizer isso. Sério, eu não sabia disso, não. Não, 90 do Paulista. Foi Bragantino e Novo Horizontino. A gente jogou aqui um campeonato que tinha o mesmo nível do amador. Eu era um goleiro razoável, não era tão ruim assim. E nossas equipes chegaram no final, ele levou 7 gols no campeonato inteiro, eu levei 6. Ô, mentiroso, hein, doutor? Verdade. Coisa linda, hein? Eu tenho troféu até hoje. Doutor Rosas Júnior teve o pai São Paulino, o meu é corintiano, imagina a pressão. Minha mãe palmeirense. O meu é tão difícil. corintiano que meu irmão chama Rivelino, você imagina. Olha só o nível. O pai do Cid foi na invasão corintiana, né, Cid? Né? Em 76, no Maracanã, o pai dele tava lá. Falar dessa história aqui. Tem que contar essa história. E ele foi na final contra o Internacional também, aí não também, deu, né? Tomou taco. Aí não deu, 2x0. Tem uma história muito boa que ele foi... Uma vez ele foi pra Caxias, o Juventude tinha acabado de subir pra Série A do Brasileiro. E ele chegou lá, não sabia o que tava acontecendo. E tinha um caminhão de chopp na rua, aquela festa. E ele entrou no meio, cara. Bebeu, comeu, não sabia nem o que era. Seu pai é uma figura, cara. Casa de Carnes Nelore de Ouro. Daqui a pouco a gente finaliza com o Dr. Rosa Júnior, que o tempo urge, né? Casa de Carnes Nelore de Ouro, espetinhos diversos, lá com meu amigo Márcio São Paulino, na Paulo Marcondes, 636. Dr. Lebrão, que não sai de lá. 3221-3405. Climacar, ar-condicionado e mecânica em geral. Rua Hugo Miele 446, na Vila Charlotte, lá com meu amigo Leandro Leonardo, que trabalha demais. Tava na praia esses dias, rapaz, merece, com toda a família, porque beleza, esse... hein? Trabalha muito. 3903-6132, nosso patrocinador desde o começo, né? Desde o início lá do Esporte Padrão, Leandro Leonardo da Climacar, assim como o Dr. Rosas Júnior. Falo também do Centro de Fraturas e Ortopedia São Lucas, falei do Lebrão, lá na Washington Luiz 955, Dr. Assírio, pai do Lebrão, Dr. Caio Cerávulo, Marco Felipe Honorado de Barros, que eu estudei com ele, o Pipo, né? Marcos Caser Simeonato, toda a equipe do Centro de Fraturas e Ortopedia São Lucas, Washington Luiz 955. Falo também de Center Car Mecânica, outro super parceiro desde o início também do nosso trabalho, na Avenida São Paulo 381, 3221-7921. Grupo Atual Financeiro com o Renato Soares, esse não perde um podcast. São Paulino também, né, Renato? 996398126. Tá com problema de grana, devendo aquele financiamento, problemas com o banco, FGTS parado? Fala com o Renato, 996398126. Rose Modas, para sua festa fantasia, alugue a sua com a Rose, 99687-5032. Boutique do Carimbo, botões, carimbos, cartões, folhetos e imãs, tudo no comando do meu amigo Breno. Na Feliz Tarabás 792, Boutique do Carimbo 3222-2078. Despachante Júpiter do Peter Fogueteiro, na Coronel Albino 412, Jardim Aviação. Há mais de 40 anos o Peter Fogueteiro fazendo esse trabalho fantástico. Ele que também foi goleiro, né? São Paulino apaixonado também. Acho que a torcida de São Paulo é a maior do Brasil, hein? Tô desconfiado. Sim, hein? É sim. Né? O Peter que quase acabou com o Corinthians e Parmeira, hein? Não é a maior, mas é a que mais lota. Não enche, É a que mais lota. Não enche nenhuma Kombi perto da do Corinthians. Mas ultimamente não é isso que a gente tem visto. Ah, não. No futebol feminino dá 40 Amigo, mil. você tá enganado. Nem Estuda futebol mais, feminino. se informa mais. Vai lá no futebol feminino. Termina aí que eu tenho que fazer outro programa. Informa Vambora. mais que São Paulo hoje é o time do povo. O Peter Fogueteiro, não sei se o doutor tava naquele Corinthians e Palmeiras em 96, foi 3x1 Palmeiras. Tá. Teve tanta fumaça que a gente não viu o primeiro gol. Foi o Peter Fogueteiro que soltou. Ele tava no Prudentão esses dias. Inclusive. Não, ele é apaixonado por esporte, grande amigo, eu vou trazê-lo também aqui. 3222-1163. Doutor Rosas Júnior, conhece, Cid?
Isso é gente boa. Cardiologista Dr. Rosas Júnior, o seu coração em boas mãos. Esse é o lema, né? Dr. Rosas Júnior, o seu coração em boas mãos. Na Washington Luiz 362. Você pode agendar lá no 3222-1788. Como que é o nome das meninas lá, das secretárias? É a Débora e a Cristiane. Débora e Cristiano, uma simpatia. As duas muito simpáticas, né? A gente sempre tem esse contato. Eu agradeço muito a toda a recepção que vocês têm dado ao longo desses anos pra gente. Mercado Nossa Casa vai fazer 2 anos, hein, Alisson? Hein, Fernanda? Açougue, sacolão, padaria, assados aos domingos. Serata Donzelli Bom Giovanni, 649 no Novo Bom Giovanni. Mais informações no 997671830. É onde eu faço as minhas compras lá no Mercado Nossa Casa. Tudo de muita qualidade. Ursinho Lanches. São 2 lanches. Pensa num lanche gostoso, de molhadinha, assim, igual você gosta. Avenida Brasil 500 e Poeta César Cava. E a salsicha? A salsicha é maravilhosa também. A calabresa, o bacon. Avenida Brasil, ali ao lado do Camelódromo. Avenida Brasil 500 e Poeta César Cava. Esse também foi genial, né? Poeta César Cava, número 15, lá no Maracanã. WhatsApp 996973416. A psicóloga Amanda Volpato, filha do meu amigo Zé Luiz, né, da Farmatenas, na 7 de setembro de 1491. E tem também o consultório da Amanda Volpato, psicóloga de primeira, na Washington Luiz, 1249, WhatsApp 99789-0990. Falo da Raposo Pneus, da Ana Cláudia, recalchutagem, reforço de pneus agrícolas e venda de pneus e câmaras de ar. Raposo Pneus, na Ângelo Calabreta, número 70, 3222-4320, trabalhando com toda a linha pesada. Madeireira Trevo, do Luiz e do Ricardo, pensando uns caras de gente boa, o Cid conheceu. O Luiz, os dois são corintianos. Gente boa mesmo. Madeira tratada, telhas, tijolos, cimento, materiais para construção. Esses merecem crescer. Madeireira Trevo, Alberto Bonfilholi 460 no Jardim Itaipu. WhatsApp 996310027. E Centro Esportivo está na área, né, do Ivandro. Você aluga o seu Campo Society com a galera lá na Avenida Ítaro Koyanagi 1295, no Iguaçu. Tem escolinha de futebol GW Soccer, 997999829. Construjac Materiais para Construção. Alô, Janaína, aquele abraço. Materiais para construção em geral, né? Na JK, no Novo Bom Giovanni, 4.963. 3906-5046 é o WhatsApp. Mercado e Açougue Imperial, gás de cozinha, carne fresquinha, água gelada, cerveja também no ponto. Rua Denúncio David 436. E tem o Disque Entregas no WhatsApp 3907-1445. Um abraço especial para toda a galera do Mercado e Açougue Imperial. Para a Valcira, para o Anderson. Bosco, Funilaria e Pintura. Alô, Weber Bosco, ele é apaixonado por ciclismo também, o Weber. De segunda a sexta, das 8 às 18, lá na Prudente de Moraes, no meu São Judas Tadeu. Prudente de Moraes, 1432. WhatsApp 99771-8027. JC Motores, oficina e centro automotivo, na Joaquim Constantino 1450. Fala lá com o Adriano, 997850184. Ponto Acústico, tudo que você precisa para o sucesso do seu evento. Microfone, palco, banheiro químico. E eles têm um local próprio também para os eventos. Heitor Graça, 39 na Avenida Industrial, 3221-1882. E assim eu finalizo os nossos queridos patrocinadores. Os seus destaques finais, Gordinho. Quero agradecer a presença do doutor, né? Foi muito legal, muito... A explanação, eu falei bonita agora. Eu li o dicionário antes de vir. Fala fácil, doutor, né? Fala fácil. Manda muito bem. Obrigado aí, doutor, e todo sucesso do mundo aí. Eu não conhecia pessoalmente, mas a gente fica feliz de ver que pessoas boas estão ao redor de um gordo tão morfético igual ele. Cara, eu agradeço a Deus pela minha carreira. São 22 anos como profissional. E graças a Deus eu posso dizer que foi uma carreira honesta. Com certeza. Né? Nunca me corrompi. Você criou o monstro. Eu criei esse monstro que segue o meu exemplo. O Cid viveu situações, a gente vai contar em outro programa, em que ele foi ameaçado de morte, mas ele manteve a integridade. Então, isso, as pessoas precisam saber disso. Numa profissão onde tem, infelizmente, tanta gente se corrompendo, ainda tem gente honesta. Né? E eu agradeço a Deus pelas pessoas que eu conheci. Uma delas foi o Dr. Rosas Júnior. Muito obrigado. Num dos momentos mais difíceis da minha vida, envolvendo a minha mãe, né? Ele foi muito gentil, nos ajudou, né? Fez uma coisa que ninguém faz. E eu sou grato eternamente. Sempre falo isso porque é de coração, porque envolveu a minha mãe, rapaz. Eu lembro da história. Você lembra? Lembro. E então, não só por isso também, pela gentileza de sempre muito educado. Dá um beijo na boca dele logo. Não, cara, olha, eu agradeço doutor, demais, fique Cid. esperto, Vai derrubar o monitor aí. Eu tô preocupado, ele tá preocupado. Eu agradeço demais a sua presença, porque eu já fiz dezenas de entrevistas com o doutor, mas sempre por telefone. E essa é a primeira pessoalmente, então esse podcast tem proporcionado isso e fiquei muito feliz com a qualidade desse podcast. Muito obrigado pela presença, viu? Eu que agradeço vocês, agradeço também te conhecer, Cid, uma figura. E é isso aí, eu acho que é isso que vale nessa vida, a gente ser honesto, a gente trabalhar, a gente lutar pelo que a gente acredita, né, com bastante caráter, né?
E eu quero só dizer uma coisa, a coisa mais importante na nossa vida é a nossa saúde. Vamos sair, pessoal, vamos sair da zona de conforto, vamos buscar a saúde, não tem riqueza maior, a riqueza maior não é ganhar na Mega Sena, a riqueza maior é ter saúde. E a saúde envolve o bem-estar emocional, envolve a alimentação, envolve o exercício, né? E eu acho que a gente dormir, deitar no travesseiro à noite tranquilo, eu acho que vale muito. E se a gente fizer isso, o nosso coração vai agradecer. E eu agradeço a presença do cardiologista Dr. Rosas Júnior. Saio diferente desse podcast, me fez também. refletir em algumas situações. Por mais que a gente saiba, é importante ouvir um médico falar frente a frente. Porque a gente entra em parafuso, né, com algumas situações. E eu preciso melhorar em tudo, na parte esportiva, emocional e de alimentação. E tenho certeza que esse podcast vai me ajudar muito. E a saúde é tão importante que a gente só percebe realmente quando falta. Quando não tem. Quando não tem, você fala, meu Deus, esse é o meu maior tesouro. Minha família às e a vezes minha é saúde. tarde. E às vezes é tarde. E quando se pensa em coração, às vezes a primeira manifestação é a morte súbita. Pois é, infelizmente. Infelizmente. Gordito, toca aí. Valeu. Valeu, obrigado, doutor. Tamo Valeu, junto Ciro. aí. Obrigado. Matheus Barcelos, aquele abraço, muito obrigado. E até Parabéns uma próxima, pelo né? trabalho. Sabe Deus. Desculpa pela dificuldade aqui, Matheus, no estúdio, aqui, a gente derrubando o microfone. É, eu não fiz nada. O Cid só mexendo no fio fechou aqui. sozinho o negócio E aqui. você que ainda... Cid. Ah lá, foi na hora que eu tava vendo a mensagem aqui. E você certeza. que tem nos acompanhado, você de Prudente, todo mundo, né, que nos acompanha. Tem gente lá em Portugal acompanhando o podcast. Espalhe esse podcast, compartilhe, curta, porque é muito importante, né? Vem com a gente. Vem com a gente, comenta, porque isso faz com que o próprio YouTube nos ajude Ó, quando nessa divulgação. Quando a gente chegar a 1.000 inscritos, o Thiago dá uma camisa do São Paulo e eu dou uma do Corinthians. Combinado. Tá bom? Combinado, fechou. Fechou. Valeu, gente. Esta foi a 6ª edição do Sem Padrão Podcast. Até a próxima. É nóis.